Quais são as métricas e parâmetros? Quais métricas, né, e parâmetros podem ser considerados para a alocação de recursos, né, em rede 5G? Então, vamos tentar responder essa pergunta. Então tem várias possibilidades aqui. Eu saí enumerando muitas possibilidades aqui, mas não necessariamente o pessoal usa tudo isso, né? Eu também fui um pouco generalista aqui para também generalizar para a rede 5G em geral. Então, então vamos lá. Esses parâmetros que estão em negrito, eu vou tratar mais adiante, certo? Então, primeiro, vamos na sequência aqui. Potência dos usuários, né? Então, eu tenho uma figurinha aqui, essa figurinha aqui vai se falar mais que 1000 palavras. Então, eu tenho aqui as antenas, né? A estação base e uma figurinha aqui de um aparelho de telefone, de celular, né? Simbolizando aqui o usuário que está andando na rede, né? Está se movimentando, está fazendo handoff, né? Todo mundo já sabe o que é handoff. Na aula passada do professor Fabrício, né? Então, fazendo handoff aqui, se movimentando em direção à própria herb da célula que ele está, ou então em direção a outra herb, a outra célula, né? E assim por diante. Então, à medida que esse cara vai se movendo, a potência atribuída ao celular dele aqui, porque está se comunicando com a herb, essa potência vai variando, né? Inclusive, né, como foi dito na aula, né, pelo professor Fabrício, inclusive a gente consegue, hoje em dia o usuário consegue mapear isso aí, né? Consegue ver quanto é que a potência dele está no usuário, no aparelho. Então, se ele perceber que tem uma potência baixa, significa que ou ele está num lugar longe da herb, ou em um lugar, situado em um lugar onde o sinal é fraco. Por exemplo, dentro de uma loja, onde as paredes são, por exemplo, num shopping, né? Onde você tem sei lá, tá lá dentro de um shopping, lá num certo lugar do shopping lá que as paredes são mais grossas, entendeu? Que o sinal tá ruim lá. Então tem uma área de sombra, né? E a cobertura lá naquele lugar em específico é ruim. Então a potência vai estar bem pequena e o cara consegue perceber isso no aparelho, né? Então a potência do usuário é isso aí. Para ser mais prático, né? Para vocês entenderem de uma maneira mais simples, né? Vazão da rede. O termo em inglês é chamado throughput. O throughput da rede é basicamente é o que a rede consegue, como o próprio nome já diz, né? A vazão, né, de tráfego que a rede consegue fluir, certo? E aí você pode medir isso na rede como um todo, é possível medir isso na rede como um todo, né? E aí como é que eu faço isso? Aí é uma estratégia de medição de throughput, que não está no contexto da aula aqui, eu não posso abrir um parênteses aqui para falar como é que o throughput é calculado. Tem várias estratégias. Vamos só centrar por enquanto no conceito do throughput, é mais importante. Então o throughput é a vazão da rede. Então você tem essa definição aqui dessa fonte que eu peguei, né? Tem aqui. Seria a quantidade de tráfego, né? A quantidade de tráfego que é possível viajar na largura de banda dada disponível, né, na rede, né? Influenciada por fatores externos, né? Então aqui nessa figurinha a gente tem, por exemplo, uma situação, uma fotografia da rede aqui, onde você não tem presença de interferência nem ruído, ou pode ter situações onde você tem aqui presença de ruído, de interferência, simbolizada aqui por essa casca de banana aqui, essa lata, uma sujeira aqui, uma pedra, sei lá, o que é isso. E aí você está simbolizando a interferência e ruído na comunicação. Aí isso aí vai afetar, no frigir dos ovos, a vazão da rede. Ok? Qual a unidade de throughput? Bits por segundo. É a mesma unidade de taxa de transmissão e de capacidade, certo? Bits por segundo. Certo? Ok? Então vamos adiante aqui. Eficiência energética é um termo bastante conhecido aí por todos, né? Eu trouxe até essa figurinha aqui. É... Essa figurinha daquele escala, né, de eficiência energética que a gente tem nos aparelhos de casa.
O A seria o mais econômico e o G o menos, que gasta mais energia elétrica. E o que seria isso? Seria o quanto que a técnica de alocação de recursos pode gerar de economia ou gasto de energia. Né? Então, se a técnica vai melhorar ou não a alocação aí de energia. Né? Probabilidade de bloqueio. Então, o que seria a probabilidade de bloqueio? Né? A probabilidade de uma requisição ser bloqueada, por exemplo, em uma rede 5G ou uma rede de comunicação. Então, existe essa possibilidade. Porque é um exemplo prático: você pega o celular e tenta ligar para alguém e não consegue, dá rede congestionada. Às vezes aparece uma mensagenzinha lá de rede congestionada. Então isso aí vai entrar no cômputo da probabilidade de bloqueio. Outro momento, você pega o celular, tenta executar a chamada e consegue. Você consegue viabilizar a comunicação. Então você liga para a pessoa, o telefone chama lá. Independente da pessoa atender ou não, você estabeleceu a conexão. Mesmo que a pessoa não atenda a ligação, mas para o sistema essa chamada aí é considerada como uma chamada de sucesso, porque você completou a ligação. O que é completar a ligação? É o aparelho do destino, né? Você está ligando, ele chamar. Você escutar aquele sinalzinho lá que ele está chamando. Ok? Então isso aí entra como sucesso para o cálculo da probabilidade de bloqueio. Como é que eu calculo? Eu faço um experimento, né? Faço medições, ou no caso, se for medições, ou um experimento de simulação numérica, né? Vai depender do tipo de problema. E aí saio contando quantas chamadas foram bloqueadas dentre o total de chamadas que eu medi, né? Ao longo de um dia, 2 dias, sei lá. Vai depender do tipo de estratégia. Ou uma hora, vai depender. E aí eu faço essa conta, é a divisão, né? E aí vai dar um valor aí em percentagem, né? Uma probabilidade, né? Então é um número entre 0 e 1, né? É uma probabilidade. Ok? Então, seguindo à frente aqui, eficiência espectral. Bem, para quem não é muito da área de comunicação, assim, não tem a base, fica até meio complicado de entender. Talvez possa ficar, né, complicado de entender. Aí eu trouxe essa figura aqui. Trouxe a figura aqui do meu amigo aqui, transportando aqui uma carga, e um colega dele, mais um colega aqui, um passageiro, numa moto. Então tem aqui, pela figura dá pra ver que tem o cara que vai guiando a moto aqui, tá a perna dele aqui embaixo. E tem também um passageiro aqui atrás, né? E a carga, né? Então esse cara aqui, essa é, vamos dizer assim, a eficiência espectral. Pra gente pensar assim, né? A eficiência espectral aqui desse rapaz da moto tá sendo muito boa, né? Grande, uma boa eficiência espectral. Não, eu não estou avaliando aqui a questão da lei, né? Se ele está de acordo ou não com a lei de trânsito, aí é outra história. Aqui é só questão de quanto ele conseguiu levar de carga no transporte que ele tem em mãos, né? Que no caso aqui é a moto. Então acho que ele foi bastante eficiente aí, está sendo bastante eficiente. Então tem uma alta eficiência espectral. Mas para o nosso jargão aqui de comunicação é mais ou menos isso. Seria o quanto de dado, de tráfego, né, de dado, eu consigo transmitir, né, para a largura de banda que eu tenho disponível. Então é isso que está sendo dito aqui, basicamente. Né? E qual é a unidade disso? É a unidade de taxa de transmissão e banda. Então, já que é uma relação entre uma coisa e outra, então é bits por segundo dividido por hertz. É a unidade de eficiência espectral. Certo? Então é um jeito, assim, para o jargão de redes é um jeito melhor de se deduzir, né, de definir. Pode ser que o pessoal que trabalha com modulação, aí o professor Asa, por exemplo, que é especialista em modulação, né, ele definisse de outro jeito. Fosse falar lá em termos de bits na constelação, né, por elemento da constelação. Mas acho que ficaria mais complicado para explicar. Então vamos pensar aqui desse jeito aqui, a quantidade de banda que eu consigo transmitir, né? Então, por a quantidade de informação, né, que eu consigo transmitir, né, bit por segundo, dividido pela banda disponível, né? Entre a banda disponível aí que eu tenho.
Relação sinal-ruído é outra métrica muito conhecida, né? Bastante conhecida e bastante útil aí. Vocês já ouviram falar em várias apresentações. Eu vou fazer aqui uma definição mais rápida. O termo em inglês é Signal Noise Rate. Está errado aqui, acho que eu vou corrigir depois na versão final do slide aqui. Acho que o corretor automático colocou em vez de noite, que está acertado para o português, né? Que a maioria das palavras aqui está em português. Mas é isso. Na versão do slide disponibilizado lá na plataforma eu vou consertar. Então, a divisão, a relação, né? A divisão, a razão entre a potência do sinal e a potência do ruído. No diagrama experimental, por exemplo, você está num osciloscópio ou no analisador de espectro, né? Você dá para medir isso desse jeito aqui, né? No analisador de espectro. Então você vai ter a potência do sinal, tá? Aqui a figura do sinal lá na tela do analisador de espectro. Então eu vou pegar essa potência aqui do pico e pego o maior pico aqui desses sinaizinhos, dessa interferênciazinha, desse ruído que está aqui na base, no pé do sinal. Então, por exemplo, aqui ó, a maior potência é esse que está em destaque aqui, né, na figura. Então pega esse cara aqui, essa vai ser a potência do ruído. Aí divido um pelo outro. Então pega esse valor aqui, potência do sinal. Por exemplo, se for essa escala aqui tiver em watt, potência em watt, eu vou pegar esse valor aqui e divido pelo valor da potência do ruído aqui que eu medi aqui. Então no diagrama experimental o pessoal faz assim. Existe outro jeito de calcular que é numericamente, né? Tem uma equação matemática, né? Um modelo analítico, né? Uma equação matemática. Você vai lá e coloca os parâmetros lá e calcula. Bota na mão lá, ou no computador lá, ele vai lá e calcula. Mas no laboratório o pessoal calcula desse jeito. O pessoal mede desse jeito aqui, do jeito que eu estou falando. Eu trouxe essa figura aqui do laboratório porque eu acho mais interessante, porque nem todo mundo sabe disso, por incrível que pareça. Quem não trabalhou, nunca trabalhou com coisa experimental, às vezes o cara não tem essa noção, né? Então, para vocês aí que estão chegando, né? A relação sinal-ruído é medida no laboratório desse jeito que eu comentei. Eu posso escrever na escala logarítmica também. Do jeito que está aqui na tela é a escala linear. Na escala logarítmica, eu tiro o logaritmo e multiplico por 10. Né? Então ficaria 10 vezes o logaritmo dessa divisão. Ok? Está diretamente relacionado com outras métricas. A taxa de erro de bits, taxa de erro de pacotes e a capacidade do canal. Né? Então tem uma relação direta com essas outras métricas aí. Inclusive a capacidade do canal, que é a próxima métrica que a gente vai tratar aqui, ou a capacidade de rede, né, se a gente quiser ser um pouco generalista. Então, a gente já viu isso aqui, né, na aula do professor Wasner. A capacidade do canal, o que seria, né? Seria a quantidade de informação que o canal consegue transmitir, né? Então, é dada em bit por segundo também, né? A mesma unidade de taxa de transmissão, tá? Capacidade. E tem um teorema famoso aí, né, na área de comunicação, desses dois cientistas aqui, Shannon e Hartley, de 1948. Né? Então, essa equação aqui, que a capacidade do canal é igual a largura de banda vezes o logaritmo na base 2, né? De quem? Tudo que está em parênteses aqui. 1 mais a relação sinal-ruído. Então, isso é a definição de capacidade do canal usando a lei de Shannon, né? O teorema de Shannon. Né? Ou também chamada lei de Shannon. Ok? Então, eu vou passar aqui que a gente já foi visto isso em outros carnavais aí, né? Aí, aqui tem um insight aqui comparando 4G e rede 5G, né? Aí, dependendo do jeito da tecnologia que é usada, isso pode melhorar a capacidade do canal, né? Então, está em destaque aqui o 5G, ó, que é aquela ideia de usar antenas com MIMOs, né? E frequências, mudar, né? A frequência, né? da tecnologia que está usando. Isso pode impactar, né? Vai impactar na capacidade da rede, né? Ok? Uma outra métrica muito utilizada em redes é uma métrica conhecida como equidade, que é o termo em inglês é fairness. Aí atenção, para o jargão de comunicação, equidade, a tradução é essa aqui, certo? Se você está na área de direito,
existe também esse termo de equidade em direito, mas a tradução não é essa, não é fairness. Temos usar outra palavra lá. Então, pra gente aqui é fairness, certo? É o termo em inglês. É uma coisa parecida com a igualdade, mas poderia dizer assim que é uma evolução do conceito de igualdade, certo? A igualdade, essa figurinha é bem didática. A igualdade seria o quê? Eu provei o acesso ao recurso, no caso aqui o recurso é uma fruta, acho que é uma laranja, né? Tem um pé de laranja aqui, todo mundo tem acesso ao recurso. Então tem uma criança, acho que é a mãe da criança e o pai aqui, né? Vamos pensar assim, né? Só que qual o problema? Tudo, beleza, existe a igualdade aqui do acesso. Qual o problema? Nem todo mundo tem as mesmas condições para acessar o recurso, nesse caso. Então, algumas dessas pessoas aqui vai ter uma situação privilegiada. Por exemplo, o pai aqui como é a pessoa mais alta, o pai, ele vai, como ele é mais alto, ele vai ter acesso a mais laranjas, a mais recursos. Ele consegue com a mão, vai lá e colher a laranja que tá várias laranjas, né? A mãe, que tem uma altura menor, já não consegue atingir todas. E a criança não pega nenhuma. Então vai ter que precisar da ajuda de alguém para pegar o recurso. Então o conceito da equidade tenta corrigir isso. Beleza, tem igualdade, mas não tem equidade. A equidade você tenta corrigir. Então na figura aqui que foi feito. Colocou um caixote a mais aqui para a criança, então ela subiu no caixote, ficou mais alta. De forma que a altura, o pai desceu do caixote e deu para a criança o caixote dele. Então ele digo, ó, tem uma situação privilegiada aí, como a minha altura é maior, não preciso estar em cima do caixote. Então eu vou dar o caixote aqui para minha filha. E aí ela sobe no caixote, com isso eu estou ajudando, né? E tornando a disputa pelo recurso agora equiparada, né? Então a disputa agora está equiparada, né? Então todo mundo aqui está com as mesmas, teoricamente, entre aspas, né? Do ponto de vista da altura, aqui está com as mesmas condições de acesso ao recurso laranja e a fruta. Então esse é o conceito de equidade. Numa rede isso pode ser importante. Por exemplo, se tem a questão de classe de serviços, né? Então o SLA, eu vou comentar daqui a pouco. O SLA lá dos clientes por exemplo, existe 50 tipos de clientes que têm o mesmo SLA, o mesmo contrato de serviço, né? Então, teoricamente, se eu conseguisse prover o acesso ao recurso da rede de forma igual para todo mundo, para todos esses 50 clientes, eu estaria obtendo aí nota máxima em equidade, ok? Aí como é que eu meço isso? Aí existem vários jeitos de medir. Não dá para entrar no mérito aqui, né? Dependendo do tipo de algoritmo, dependendo do tipo de cenário que você quer analisar, existe um jeito de medir se esse algoritmo tem equidade ou não. Se ele é bom de equidade ou não. Mas com o conceito em mente, facilmente se entende como se faz isso. Ok? Então vamos adiante aqui, que tem bastante coisa para falar ainda. Qualidade de experiência de usuário. Esse é um termo bem recente, assim, relativamente recente, né? Principalmente surgiu mais ou menos com o pessoal de TV digital, uns 10 anos atrás. Pouco antes, né? Mais que 10 anos aí, mas é um termo recente aí comparado, por exemplo, com delay, né? Com a métrica delay, né? O atraso, né? O latência. Então a latência é um termo usado muito tempo atrás, né? Então, a qualidade de experiência do usuário é o quê? Como a figurinha tenta ilustrar aí, seria o sentimento que o usuário tem ao término ou durante, né, o uso de um dado serviço da rede. Então, se ele está satisfeito ou não. Então, realmente é uma métrica bem intuitiva e subjetiva. Então, isso vai depender de cada pessoa. Inclusive, se o cara está bem humorado ou não na hora, né? Na hora do uso do serviço. Então, é aquele famoso questionário. Uma maneira de calcular isso, usando aquele famoso questionário que o pessoal bota lá de pesquisa de satisfação. Manda, sei lá, você liga para um call center e depois aí diz, avalie o meu atendimento. Aí você vai lá e avalia. Ou então você recebe um e-mail de alguém lá, sei lá, você fez uma compra num site de vendas, aí depois recebe um e-mail lá. Ou qualquer tipo de serviço parecido, como esse aí, né? Aluguel de carro, de hotel. Depois você recebe uma mensagem lá do lugar que você alugou, o pessoal pedindo para você avaliar. Então isso vai entrar
é um jeito de medir a qualidade de experiência do usuário. Ok? Então é uma métrica bem utilizada hoje em dia porque foge daquela coisa da infraestrutura da rede, né? Do controle da rede, né? De métricas relacionadas ao algoritmo de controle da rede. Né? Aí realmente é uma métrica que está no fim, na ponta, né? do usuário. Né? Que é a razão de ser de uma rede de comunicação. Né? É prover o serviço para o usuário e deixar o cara satisfeito. Então é uma métrica muito utilizada que o pessoal dá bastante valor, né? Se o usuário está satisfeito ou não, né? Métricas de qualidade de serviço. Quality of Services, né? É um negócio bem conhecido, né, na literatura. Acho que o pessoal que já tem um pouco de conhecimento aí em redes já viu falar bastante de métricas de QoS. E aí é um conjunto de métricas, né? Você pode usar uma ou várias métricas, por exemplo, o atraso, taxa de transmissão, né, contratada pelo usuário, jitter. Pode usar várias métricas para compor aqui essas técnicas de QoS, métricas de QoS. E isso pode estar, no ponto de vista aí de serviço de telecom, né, por exemplo, acesso à internet que a gente usa, banda larga em casa, né, essas assinaturas que a gente faz para uso residencial, né, de acesso à internet. Ou então um plano com a operadora que você usa. Você assina, né, no sua operadora de telefonia móvel. Aí existe um contrato de serviço. O termo em inglês é o SLA, né? Service Level Agreement. Então, nesse contrato de serviço com o cliente, está estabelecido, né, quais são as métricas, né? Por exemplo, tipicamente para esse tipo de contrato com o operador é a taxa de transmissão contratada, né? Por exemplo, em casa para a taxa de download e upload, né? Eu contratei minha 100 megabits por segundo de download e 30 de upload. Então é isso aí. E pode ter outros parâmetros também, né? Mas como eu disse, né? Pode ter outros parâmetros. Então, essas métricas de QoS estão compostas aqui no SLA e aí você fica gerenciando, né? Você pode, por exemplo, de casa fazer medição, né? Eu, de vez em quando, eu faço medição aqui em casa, né? Aí também tem que fazer a medição do jeito certo, né? Da taxa que está sendo entregue. Você tem que fazer a medição ao lado você usa a rede sem fio, lá ao lado do teu roteador sem fio. De preferência usando um cabo. Conectar o cabo do computador para o seu modem lá sem fio, né? A portazinha lá do cabo de rede, né? De saída. Ok? Então isso seria as métricas de QoS que podem estar contidas, né, dentro do SLA, né, o Service Level Agreement, né, que é o contrato de nível de serviço, né, a tradução para português. Que você assina, é um contrato feito entre você e a operadora que está provendo o serviço para você. Balanceamento de carga de rede, na rede, né, balanceamento de carga. É outra coisa que se usa bastante, né, outra métrica, né, que se usa bastante. Bastante utilizado, né, nesses algoritmos aí de alocação de recursos. Né. O que seria isso aí? Como o próprio nome já diz, é balancear a carga entre as entidades que compõem a rede. Né. Então, eu tento balancear a carga. Isso é muito utilizado, por exemplo, em servidor web, servidor de banco de dados, em processador, né, a carga de as requisições de processamento, por exemplo, no meu computador, eu uso um processador que tem 8 núcleos. Aí existe uma estratégia de balanceamento de carga. Na figura aqui está simbolizado por esse B aqui. Aí esse cara aqui recebe as requisições, que vem o usuário vai requisitando, né? Aí o computador joga para o processador. E aí o processador distribui essas requisições entre os vários núcleos. Então, nesse caso aqui tem três núcleos aqui, né? Se eu fosse pensar num processador com 3 núcleos, não existe, né? Mas, fazendo essa conjectura aí, né? Então teria três entidades, 3 núcleos aqui para processar
para distribuir a carga, né? Aí ele faz o processamento e retorna para mim, para o balanceador, e o balanceador devolve como resposta da requisição, né, que foi feita. Então é muito utilizado isso em banco de dados, servidor web, processador, etc. Obviamente está no contexto também de rede de telefonia móvel, né? Porque na rede de telefonia móvel tem tudo isso aqui, né? Existe uma cadeia grande de processadores, né? Vários tipos de processadores. Existe banco de dados, muitos tipos de banco de dados na rede, né? Para acessar várias coisas lá, inerente à própria rede e também aos usuários, etc. E balanceamento de carga. Aí, professor, como é que isso é feito? De novo, existe várias e várias técnicas. Se você pegar, existe vários artigos aí comparando as várias técnicas existentes. Vai depender de cada tipo de tecnologia, onde é que vai ser implantado, que política eu quero atingir e tal. Se eu quero priorizar uma ou outra coisa. Então, eu dei só um exemplo aqui de um algoritmo muito famoso, é o Rounding Robin. Então, o Rounding Robin, vocês podem pesquisar aí no Google aí, vocês vão ver que é um algoritmo que faz balanceamento de carga, muito famoso, bastante utilizado. Mas existem outros algoritmos mais eficientes que ele. Mas o Rounding Robin é um cara bem conhecido, ok? Antes de falar aqui disso aqui, acho que eu coloquei o slide no lugar errado aqui. Vamos finalizar aqui essa parte das métricas e parâmetros, né, relacionados com a alocação de recursos, falando aqui dessas coisas que estão em negrito. Então, a taxa de transmissão de usuário é uma taxa, a taxa de transmissão, né, dada em bit por segundo, né? Então, como o próprio nome já diz, assim, não é difícil fazer uma definição. É a taxa de transmissão, né? A latência, o delay, né, o jitter, e o jitter, né, são outras métricas que se utilizam. A latência é o atraso, né? Então, todo mundo já sabe o que é isso, né? O jitter seria a variação da latência. Então, seria a variação da latência. O jitter é um conceito. O que seria isso, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma medição aqui na rede, aí nesse momento que eu fiz a medição, eu obtive a latência 1, valor 1 para a latência. Então, L1 lá. Aí, em seguida, eu faço uma outra medição e encontro um valor, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, encontro 0,5 milissegundos de latência. É um valor alto, né? Dependendo da aplicação, é um valor alto. Aí eu faço a medição de novo e encontro 0,2. Aí faço outra medição e encontro 0,3. Faço outra medição e encontro 0,35 milissegundos. E assim por diante. Então a gente percebe que existe uma variação da latência. Aí o jitter é exatamente a variação da latência. Então como é que você calcula essa variação da latência? Você pega o valor médio, calcula o valor médio e faz a diferença entre o valor médio desses valores que eu medi, faz a diferença entre esse valor médio e os valores, cada valor de medida que eu fiz. Aí depois faz a composição desses valores, soma todo mundo, divide, e aí pode tirar o valor do jitter. É um jeito de calcular. Existe outro jeito também, mas foge o escopo aqui da gente estar comentando como é que se calcula jitter. Então é isso. É a variação da latência. Porque, professor, por que é importante? Porque, veja só, se a latência não variasse, se fosse sempre um valor constante, então a latência na rede sempre vai ser igual a 0,2 milissegundos. Nunca vai mudar. Aí era muito fácil do projetista compensar isso aí lá no receptor. Ele já sabia que a latência ia ser 0,2, era um valor fixo, não ia nunca mudar. Era fácil de ser compensar isso lá no receptor. Implementar alguma técnica para compensar, algum buffer, alguma memória e tal. Um jeito de compensar a latência é usar a memória, né? Um buffer. Ok? Então, então por isso que não é. Como a latência não é constante, o pessoal criou essa outra métrica chamada de jitter, né? Para medir exatamente o quanto que a latência está variando na rede. Duas outras métricas que estão relacionadas também, a taxa de erro de bits e a taxa de erro de pacotes, né?
Então esses dois caras aqui estão relacionados, que eu já falei anteriormente, com a relação sinal-ruído, né, da rede, pode estar relacionado, né, com a relação sinal-ruído. E a taxa de erro de bits, o que é que mede? Mede a quantidade de bits errados, que estão com erro, né, dentre uma quantidade X de bits que eu transmiti. Taxa de perda de pacotes. É a mesma coisa. A quantidade de pacotes perdidos dentre uma quantidade total de pacotes que eu transmiti na rede. Né? Então, faço um experimento com esse. Transmito, sei lá, 1 milhão de pacotes. Aí eu vou contando dentre 1 milhão de pacotes quantos pacotes chegaram na recepção com algum defeito ou foi perdido, né? E aí eu vou computando isso aí e no final faço a divisão. Número de pacotes perdidos dividido pela quantidade total de pacotes enviados, nesse caso aí foi 1 milhão. E daí eu vou ter essa taxa de erro de pacotes, né? A taxa de erro de bits. Que é um número entre 0 e 1, né? Pode ser até entendido como uma probabilidade, né? Tem gente que chama probabilidade de perda de pacotes ou probabilidade de erro de bits. Existem várias maneiras de calcular. Posso calcular usando uma equação matemática, ou posso calcular via uma simulação numérica ou um experimento na rede. Ambos, os dois. Então existem vários modelos analíticos para taxa de erro de bits. Você pode encontrar isso facilmente aí na literatura, inclusive para rede 5G, né? Ok? Então eu vou voltar o slide aqui porque esse slide era para, na verdade, ser o slide 22, né? Aí é o 21. Eu acabei, na hora de consertar, eu acabei não botando no lugar errado. Bem, então o que eu acabei de falar aí foram técnicas, né, métricas, né, para métricas e parâmetros, né, que podem ser considerados para alocação de recursos, né, pelas estratégias de alocação de recursos. Mas afinal de contas, quais são essas estratégias, né? Que estratégias são essas? Que algoritmos, né, políticas. Aí existem muitas técnicas, aí assim, eu não vou esmiuçar como eu fiz aqui para as métricas, porque aí também fica, acho que não faz muito parte do escopo aqui. Acho que métricas é uma coisa mais mandatória, mas aqui as técnicas são muitas, né? E eu coloquei algumas aqui, pode ser que exista até outras técnicas que eu não coloquei aqui, né? Então, por exemplo, técnicas de otimização é um exemplo, teoria de jogos, também é muito utilizado, né, para fazer alocação de recursos, né? Algoritmo genético, técnicas cooperativas e de escalonamento, né, de recursos, como eu tinha dito, até falei um pouco de escalonamento, né? Tá. Uma modelagem analítica é uma técnica também, né? Posso alocar recursos fazendo modelagem analítica, né? Desenvolvo uma equação matemática e por meio dessa equação consigo alocar os recursos. Técnica de inteligência artificial, né, de IA, não coloquei aqui, mas tem também. Técnicas de aprendizado de máquina, deep learning, tá no contexto aí, né? Detecção cooperativa de espectro, né? É uma técnica que, ou seja, usar técnicas cooperativas, né, para se fazer a alocação de recursos. Redes neurais, fiz um destaque aqui em redes neurais que é em relação a técnicas de IA, né, porque é uma coisa muito usada, né? Técnicas de cooperação, né, como eu tinha dito aqui anteriormente. Tá meio redundante aqui esse item com esse. Então isso aí são as várias técnicas usadas. Quem tiver curiosidade pode buscar. Por exemplo, nessa parte de técnicas de otimização, isso aqui é um universo. Você vai ver que existe muitas e muitas técnicas para se fazer isso. Cada uma pode ser melhor ou pior, dependendo do tipo de problema que você esteja analisando. Ok? Então, realmente, seria um esforço muito grande aqui a gente ficar desmiuçar todas essas técnicas aqui. Não conseguiria, né? Está fora do escopo aqui do contexto. Ok? Bem, com isso eu termino essa primeira parte aqui da aula, certo? Aí a seguir, na parte 2, a gente vai ver já alocação de recursos mais voltada mais para 5G, ok?